Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto? A gente vai mergulhar em uma daquelas obsessões culturais super profundas e, vamos ser sinceros, bem tóxicas. Sabe aquela ideia de que o sofrimento é uma espécie de pedágio obrigatório para a felicidade? Pois é, nossa cultura enfiou na nossa cabeça a crença perigosa de que a gente só merece coisas boas se sangrar por elas primeiro. Mas será que isso faz algum sentido? Vamos desconstruir tudo isso agora mesmo. A grande pergunta para começar é a seguinte: por que o ser humano tem tanto, mas tanto pavor de ser feliz de graça? Pense com a gente por um segundo. Quando algo simplesmente incrível acontece do nada na nossa vida, qual é a primeira reação que costuma bater? Quase nunca é alegria pura. É o medo. Aquela sensação clássica de quando é que a bomba vai estourar? A gente se agarra a esse medo da alegria que não exigiu suor e lágrimas, criando um verdadeiro mito psicológico que prende todo mundo. E é exatamente daqui que partimos hoje. Toda a base da nossa exploração vem do trabalho fascinante da autora Brianna Wiest, no seu livro 101 Essays That Will Change the Way You Think, ou 101 Ensaios que Mudaram Sua Forma de Pensar. Ela destrincha a psicologia por trás das nossas piores autossabotagens. E olha, o que ela revela sobre a nossa relação com a dor é, sem dúvida, de explodir a cabeça. Então, vamos lá. Parte 1. O mito do mérito. Existe um abismo fascinante entre o que a gente acredita e a nossa realidade psicológica. Culturalmente, a gente comprou a ideia de que o sofrimento nos torna merecedores de algo, não é? É aquela velha romantização da luta. Mas a realidade nua e crua é que nós simplesmente temos pavor da vulnerabilidade da alegria. Sentir uma alegria imensa e, entre aspas, não merecida, deixa a gente totalmente exposto. No fim das contas, é muito mais fácil acreditar que precisamos pagar um preço altíssimo do que só aceitar a vulnerabilidade gigante de estar feliz sem motivo. Tem uma frase dela que a gente precisa pausar para absorver bem. Ela diz: acreditamos que temos que sofrer pelas coisas que temos e amamos, quando na verdade não precisamos. Isso tem que assentar na nossa mente. Esse pré-requisito de que a gente precisa sofrer, ele é inteiramente fabricado. É uma ilusão. Nós simplesmente inventamos essa regra do nada e passamos a vida inteira obedecendo cegamente a ela como se fosse uma lei da física. O que nos traz a metáfora principal desta nossa análise. O sofrimento não é uma moeda de troca. O universo não é um banco que exige um depósito de miséria para liberar um saque de felicidade, sabe? A dor não é uma taxa de câmbio que somos obrigados a pagar para comprar paz, alegria ou sucesso. Quando a gente para de tratar o sofrimento como se fosse dinheiro, o mundo inteiro muda de figura. Isso nos leva à seção 2, sabotando a própria felicidade. A autora detalha 3 grandes barreiras psicológicas aqui. Primeiro, a nossa tolerância super limitada para se sentir bem, o famoso limite superior. Quando a gente passa da cota de felicidade que acha que merece, a gente puxa o freio de mão na hora. Segundo, a gente prefere o conforto do que já conhece, mesmo sendo ruim, do que a vulnerabilidade de encarar o desconhecido. E terceiro, aquela falsa ideia de que ser feliz significa desistir de crescer. A gente confunde aceitação com estagnação, o que é um erro colossal. Mas o coração de todas essas barreiras é um só: o medo de receber o que a gente acha que não fez por merecer. Quando a vida nos entrega coisas maravilhosas sem a gente ter passado por um perrengue extremo antes, a sensação é de que aquelas bênçãos não são nossas de verdade. É como se fôssemos impostores da nossa própria sorte. Wiest ilustra isso perfeitamente. A ideia de que coisas bonitas e alebres poderiam simplesmente ser nossas sem nenhuma criação consciente da nossa parte é aterrorizante. E é aterrorizante por quê? Porque nos faz sentir totalmente sem controle. Afinal, se algo incrível pode cair no nosso colo sem que a gente tenha feito força para merecê-lo, isso significa que coisas terríveis também podem. A alegria incondicional rouba de nós a ilusão de que controlamos o universo através do nosso sacrifício. O que explica a nossa próxima etapa. Seção 3. Por que criamos problemas? Presta atenção nesse mapa do nosso ciclo subconsciente de autossabotagem, porque é um clássico. Passo 1, a gente experimenta algo muito bom. Passo 2, bate aquela vulnerabilidade intensa de ter recebido algo de graça. Passo 3, a gente entra em pânico e cria uma crise do zero, só para se distrair. Pode ser uma briga do nada, uma paranoia irracional. E aí vem o passo 4, a gente resolve essa crise inventada para se sentir forte e digno de novo. Ou seja, a gente fabrica o próprio veneno só para ter o momento de glória de tomar o antídoto. Uma dinâmica realmente exaustiva. A moral da história desse ciclo é bem clara. Crises desnecessárias são uma técnica de fuga. A nossa fonte mostra que esse padrão de ficar criando o problema é, na verdade, uma grande cortina de fumaça. A gente se mantém ocupado apagando incêndios que nós mesmos começamos. Tudo isso
para evitar o trabalho que realmente dá medo de viver a vida que a gente quer e bancar a vulnerabilidade que vem no pacote. A grande virada de chave acontece quando a gente entende que aquela ideia da dor como moeda de troca é uma mentira. Então, o que sobra? A dor como sinal. Olha que diferença imensa. A dor não é um troféu que a gente acumula para provar o nosso valor. Ela é só um alarme fisiológico e emocional que serve para guiar a gente. Pensa só na cena de colocar a mão em um fogão quente. A dor imediata é o alarme brilhante do seu corpo gritando para você tirar a mão dali agora. Mas o sofrimento, que é onde a autora faz a grande distinção, é a nossa decisão teimosa de deixar a mão lá no fogo torrando, porque a gente acha que aguentar a queimadura nos torna de alguma forma mais válidos ou mais fortes. A dor natural faz parte e é inevitável. Já o sofrimento contínuo é a escolha de não soltar aquilo que nos machuca. E assim chegamos à quarta e última sessão. Aceitando a alegria sem luta. Tudo começa mudando a própria definição de felicidade. A ideia central aqui é que a felicidade, na sua forma mais essencial, é a aceitação. Não é um pico de euforia de 5 minutos, nem uma emoção extrema provocada por um evento grandioso. A felicidade real, aquela que se sustenta, é simplesmente a aceitação diária, presente e consciente daquilo que já está aqui. É parar de sair no soco com a realidade. Mas como a gente coloca essa aceitação radical em prática? Bom, existem alguns caminhos fundamentais. Primeiro, a gente precisa parar de correr atrás daquele barato constante, aquela emoção lutá-lo o tempo todo. Segundo, em vez de evitar a dor, a gente precisa reconhecer que ela está ali para que possa curar. Terceiro, largar a mão de uma vez por todas daquela ilusão de controle, aceitando que o bom e o ruim vão acontecer de qualquer forma. E o mais importante de tudo, deixar a alegria ser simplesmente um subproduto natural de estarmos vivos e não uma medalha que a gente ganha depois de uma longa sessão de tortura. Para fechar esse raciocínio com chave de ouro, temos essa mensagem super empoderadora. Nós decidimos em que o nosso valor se baseia. As pessoas dignas do que têm são aquelas gratas por tê-lo. O mérito não é uma pontuação que a gente ganha sendo miserável. O mérito é totalmente definido por nós mesmos, e a raiz dele é a nossa capacidade de sentir gratidão. Se a gente consegue ser grato pelo que está na nossa frente, então somos dignos daquilo. Ponto final. E aqui chegamos ao coração da nossa exploração de hoje. A vida não exige o seu sofrimento como moeda de barganha. Cada um de nós, pelo simples milagre de estar aqui respirando, tem o direito inalienável de aceitar as coisas maravilhosas que cruzam nosso caminho. A gente não precisa pagar por elas penhorando a nossa paz de espírito. Para a gente encerrar e levar para a vida, fica essa reflexão profunda. E se a vida não cobrar absolutamente nenhum pedágio pela alegria? Imagina só como o nosso dia a dia mudaria se a gente simplesmente deixasse cair de uma vez por todas essa moeda falsa do sofrimento. A porta está aberta, é só a gente decidir atravessar. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até o nosso próximo mergulho.